no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41. Quem tem acompanhado, nós estamos meditando na história de José. Hoje a nossa terceira mensagem na história de José. Já falamos dele sendo vendido pelos irmãos, já falamos dele na casa de Potifar, e a história terminou com ele preso. Então vamos para o capítulo 41. Não estranhe, que não estou pulando o capítulo 40, mas ele não será a leitura principal. Gênesis 41, vamos ler do 1 ao 16 inicialmente. Diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Só até aí. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Precisamos de ti, precisamos, ó Deus, ser alimentados pelas palavras que procedem da tua boca. Então, ó Deus, que não seja o meu falar, que não sejam as meditações do meu coração, que não sejam as ideias da minha mente, que sejam ditas à tua igreja nessa noite, mas que o Senhor fale, apesar de mim, por meio de mim, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós já vimos como os sonhos têm uma relação com a vida de José, né? Por causa dos sonhos que ele teve lá quando estava lá com a sua família, os sonhos que ele teve dos feixes dos irmãos se curvando diante dele, ou das estrelas do sol e da lua se curvando diante dele, por conta desses sonhos, o ódio de seus irmãos foi despertado. Estranhamente, né, os sonhos de José lá na terra dele foram rapidamente entendidos, né? Eles ouviram os sonhos e falaram: o que está dizendo que nós vamos nos curvar diante de ti? Não teve dúvida, não precisou de intérprete, não precisou de sábio, não precisou de nada, eles entenderam o sonho. E por conta disso o ódio brotou no coração dos irmãos dele, que o venderam como escravo. Mas nós vimos que Deus estava usando as más intenções deles para atingir os seus propósitos. Nós vimos naquele dia que essa narrativa nos mostra que não importam as intenções dos homens, Deus sempre alcança aquilo que Ele quer fazer. Não precisamos nos preocupar, porque Ele está no controle. Também vimos que depois a situação de José ficou ainda pior. Ele estava como escravo, estava na casa de Potifar, prosperou,
e teve um upgrade na sua situação, né? Ele saiu, um downgrade, para falar melhor, né? Ele saiu da condição de escravizado e passou então a ser prisioneiro. Foi prisioneiro por causa de uma injustiça, por causa de uma acusação infundada, injusta da mulher de Potifar. Ele foi jogado na prisão. Mas nós vimos no texto também, nessa narrativa, que apesar disso, Deus era com José. E o texto enfatizou isso do começo ao fim, que apesar de tudo estar dando errado, de tudo estar acontecendo de uma maneira surreal, e o coração de José talvez estivesse apreensivo, nós vimos que Deus estava presente, guiando cada um daqueles passos. Deus não está conosco apenas quando tudo dá certo. Deus está conosco também quando as coisas enrolam, quando as coisas complicam, quando sofremos injustiças, quando estamos sendo perseguidos. Deus está conosco também nesse momento. E nós vimos isso quando falamos dessa narrativa. Mas ele foi preso. E ele agora, nesse momento de prisão, ele vê chegar nessa prisão, e o texto também vai dizer que o Senhor era com ele na prisão, e ele conquistou a confiança do carcereiro, e o carcereiro confiou a ele, né, o cuidado dos presos e tal. Em algum momento dessa história, chegam presos o copeiro e o padeiro do faraó. Eles vão ficar, isso está registrado aqui no capítulo 40, e eles vão ter sonhos. Eles estão presos, vão ter sonhos. Eu não vou ler o texto para não tomar tempo, porque nós ainda temos muito texto para ler. Mas o que acontece é que esses dois homens, servos de Faraó, tiveram um desentendimento, ofenderam a Faraó, e por conta disso foram lançados na prisão. E cada um teve um sonho, e contaram esse sonho a José, e José lhes diz, olha, dá a interpretação de cada um, e disse para o copeiro, daqui a 3 dias, você vai ser levado diante de Faraó, e você vai ser perdoado, e vai voltar às suas funções. E disse para o padeiro, daqui a 3 dias, você vai ser levado diante do Faraó, e você será enforcado. E foi exatamente isso que aconteceu, porque 3 dias depois era o aniversário de Faraó, um dia onde ele concedeu o perdão a um, e executou o outro. Só que quando isso acontece, José diz para o padeiro, né, para o copeiro, para o mordomo-chefe, lembre-se de mim, lembre-se que eu estou aqui preso injustamente, fale de mim para Faraó. Só que ele esqueceu de José. E o texto começa aqui dizendo, o texto que nós lemos hoje, capítulo 41, passados 2 anos completos, José ficou preso 2 anos, e o copeiro nem se lembrou dele. Mas o copeiro não lembrou, mas Deus tinha algo preparado para José. E fez com que ele fosse lembrado, porque deu a Faraó um sonho. Colocou para que Faraó tivesse uma visão, 2 sonhos, na verdade. E então ele fica angustiado, fica perturbado, e chama todos os sábios, chama todos os magos, chama todos aqueles que ele poderia recorrer, e conta o sonho, e ninguém sabia explicar para ele o que era, e ele, angustiado, porque ele sabia que era algo ruim. Os egípcios dependiam do rio Nilo. O rio Nilo era como um deus para os egípcios, e não somente um deus, mas a agricultura do Egito dependia da cheia do rio Nilo. O rio Nilo ele enchia, e nesse período de cheia, ele fertilizava as suas margens, e depois que ele baixava, aquela terra era cultivável. Então, eles dependiam da cheia do Nilo. Então, Faraó, quando vê um sonho angustiante, que envolve o rio Nilo, ele sabia que era algo importante, ele precisava saber. Ele, como governante do Egito, ele precisava saber que sinais eram esses, ele precisava entender o que estava acontecendo, porque o coração dele não teria paz, enquanto ele não pudesse entender o que estava acontecendo. Então, ouvindo isso, aí o copeiro lembra-se de José, no momento certo, porque Deus fez com que a situação trouxesse a memória do copeiro. Bom, o problema é sonho? Tem um cara lá na cadeia que é bom de sonho. Ele falou para nós e realmente aconteceu como tinha que ser. Então, o Faraó manda chamar José.
E aqui nós temos então o começo de uma virada, né? José foi lá humilhado ao ser vendido pelos irmãos, José foi humilhado ao ser aprisionado por uma injustiça, ele foi humilhado durante um tempo de esquecimento na cadeia, na prisão, mas agora Deus estava agindo a favor de José para que as coisas acontecessem, para que os planos de Deus fossem executados. E esse sonho, Deus escolhe se comunicar com o faraó por meio de um sonho, porque sabia que ao ouvir essa necessidade de ter o seu sonho interpretado, ele sabia que o copeiro se lembraria de José, e é o que acontece. O copeiro, ele vem e fala a faraó e chama José para diante dele. Mas vejam, José, ele, quando está diante de faraó, ele não se exalta como aquele que tem a capacidade de interpretar sonhos, né? O faraó diz no verso 15, tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Mas José diz, isso não está em mim. José não se exalta, e ele diz, é Deus que dará uma resposta favorável a faraó. É Deus que está no controle, é Deus que está fazendo. Então ele vai e faraó conta para José o sonho novamente, a partir do 17. Então faraó disse a José, no meu sonho eu estava em pé à margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. Aqui tem um acréscimo, né, da primeira narrativa, porque aqui mostra o quanto o faraó ficou impressionado. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. No 20, e as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois dela nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu, o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então vejam, José, ele vai então trazer para Faraó a interpretação, mas ele já começa dizendo, isso é Deus falando contigo. Faraó, Deus se comunicou com você, Deus está dizendo o que ele vai fazer. Deus está dizendo que ele tem controle sobre o Nilo, ele está dizendo que ele tem controle sobre as colheitas, ele tem controle sobre todas as coisas. Deus está declarando que vai fazer, ele está te dando uma oportunidade. Deus está no controle de todas as coisas e está te dando uma chance, Faraó. Ele está te dando um aviso, ele está te dando um alerta. E percebam aqui no verso 32, de como essa fala deve ter um eco no coração, como fala no íntimo de José, né, no 32, o sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Os sonhos que José teve lá na sua terra, junto da sua família, também foram sonhos repetidos. Então,
José, no seu íntimo, sabia que aqueles sonhos, apesar de tudo que ele estava vivendo, apesar de todas as dificuldades que ele estava passando, no seu íntimo ele sabia que aqueles sonhos que ele teve, porque foram repetidos, é coisa estabelecida por Deus, e ele tinha confiança de que Deus se apressava em fazê-lo. Ele tinha isso no seu coração. Ao falar isso para Faraó, ele está dizendo: olha, você teve 2 sonhos, porque Deus está te dando uma mensagem, Deus está te dando um aviso, Ele está te dando uma oportunidade. Então José passa essa interpretação, diz: olha, serão 7 anos de abundância. E percebam que ele fala da abundância com apenas uma frase, né? Ele diz aqui no 28, desculpa, 29. Eis que vem 7 anos de grande abundância para toda a terra do Egito. Uma única frase, para falar da abundância. Agora, quando ele vai falar da fome, ele é muito mais específico, né? Depois virão 7 anos de fome. Ele poderia ter dito só isso, mas ele não para por aí. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. Então ele dá uma ênfase na fome, dizendo: olha, não é qualquer fome, não é qualquer dificuldade, não é um pequeno problema na colheita, não. Serão 7 anos de muita fome, de fome gravíssima, coisa que nunca se viu na história do Egito. E ele dá essa ênfase justamente para trazer a urgência de Faraó. Faraó, preste atenção no aviso que o Senhor está te dando. É sério, é grave, ouça. Mas José também, ele não se limita a interpretar os sonhos. José dá uma linha de ação. Ele analisa aquilo que Deus disse através dos sonhos e dá então uma direção para Faraó. Verso 33. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Então, José dá essa orientação, José dá esse conselho a Faraó. Ele está diante de Faraó, percebam que ele está posicionado diante de Faraó, não está amedrontado, não está atemorizado, ele sabe que está lá porque está fazendo a vontade de Deus, ele não está numa condição de si mesmo, ele sabe que foi colocado naquela posição por Deus, e está tranquilo diante de Faraó, e passa a interpretação do sonho, e passa também a orientação que ele deveria tomar diante dessa previsão, diante desse aviso, desse alerta de Deus. Então ele vai e dá essa orientação para Faraó. E aí começa então o processo de exaltação de José. José, que já tinha sido bastante humilhado, José, que já tinha sido bastante agredido, ele então começa a ver a sua exaltação. Verso 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou a seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua 2ª carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em
toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Vejam, ele saiu de uma condição de escravo, prisioneiro, abandonado nas prisões, e ele agora era uma autoridade. Faraó coloca ele entre a elite, ele é o 02 na terra do Egito. Ele é colocado numa posição inigualável, que ninguém mais na terra tinha, e além disso, deu a ele o seu anel sinete. O que seria esse anel sinete? Era como as autoridades assinavam documentos antigamente. É como se ele tivesse dado uma procuração para José, para assinar no lugar dele, porque com aquele anel sinete, tudo que fosse escrito, e ele selasse com aquele anel, estava chancelado pelo faraó. Então ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade. E vejam que isso acontece não por conta das suas habilidades. Por que o faraó escolhe ele? Verso 38, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? É porque contemplaram nele a operação divina. Verso 39, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Não porque ele fosse sábio, mas porque Deus falava com ele. Deus dava a ele visões, dava a ele entendimento, dava a ele sabedoria. Então aqui Deus está sendo exaltado na figura de José. Então ele recebe toda essa autoridade, ele se torna então um nobre do Egito. Ele está numa condição inclusive maior do que a de Potifar, que foi aquele que o aprisionou. Então ele está numa posição muito privilegiada, e vem então os anos férteis. Verso 47, nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades, e o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então vejam que a prosperidade, a fertilidade, a abundância que veio nesses 7 anos, não foi apenas sobre o Egito, foi uma abundância que veio sobre José. José também foi fértil, José também teve 2 filhos nesse período, e aqui é a mão de Deus prosperando juntamente com José. Ele vai ter então a sua própria família, ele está então com a sua própria casa. Talvez por isso ele tenha dito, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai, todo o sofrimento que ele passou, toda a dificuldade, já não era algo que o marcava, já não era algo que o definia, ele já tinha deixado isso para trás. E aí vem o período crucial, onde a importância de José vai ficar evidente, vai ficar nítida, vem o período da fome. 53, passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, vão falar com José, e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Vejam, num olhar distraído, olhando para essa narrativa, nós podemos entender que quem está exaltando José, quem exaltou José, foi Faraó.
Mas quando olhamos com mais profundidade, nós vemos que é Deus que está operando, é Deus que está agindo. José aqui não é um instrumento de Faraó para abençoar o Egito. José é um instrumento de Deus. Deus colocou as situações, Deus preparou as coisas para que José estivesse nessa posição e tivesse essa condição de abençoar. Ele estava sendo um instrumento de Deus no Egito, ele estava abençoando a nação do Egito, e não somente a nação do Egito, porque todos vinham, daqui verso 57, e todas as terras vinham ao Egito comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. O humilhado, aquele que foi escravizado, aquele que foi ofendido, aquele que foi injustiçado, agora estava numa posição de exaltação, onde o mundo dependeu dele, onde ele foi responsável para saciar a necessidade de todo o mundo, porque a fome aumentava em todo o mundo, e o mundo precisava ir comprar comida no Egito. Quando a gente fala mundo aqui, tá, gente, é o mundo conhecido daquela época. Ninguém saiu da América do Sul para ir lá comprar comida lá no Egito, não, tá, gente? É o mundo conhecido daquela época, mas o mundo conhecido daquela época precisava do favor de José, precisava que José os alimentasse, ele era o salvador daquele período. Deus fez uma promessa a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e disse para ele que em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós estamos vendo aqui um cumprimento dessa promessa, por meio da descendência de Abraão. José, descendente de Abraão, por meio dele está sendo abençoada todas as nações da terra, porque elas estavam precisando de mantimento, elas precisavam de comida, e somente o Egito tinha por causa de José. Deus está abençoando o mundo por causa da sua promessa. Mas essa promessa, esse cumprimento na vida de José, é um cumprimento parcial, porque tudo que nós vemos no Antigo Testamento são sombras. As bênçãos materiais, a saúde, a prosperidade, a fertilidade, apontam para bênçãos espirituais, bênçãos que estão no mundo da eternidade, na vida eterna, no relacionamento com Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Da mesma forma que os males do Antigo Testamento, que são temporais, fome, esterilidade, doença, são problemas terrenos que apontam para problemas espirituais, que apontam para uma eternidade sem Deus, apontam para uma ausência da provisão de Deus. Então aqui nós temos uma promessa cumprida parcialmente na vida de José, mas uma promessa que vai ser cumprida plenamente em outro descendente de Abraão, que também foi humilhado, que também foi injustiçado, mas que por causa dessa condição, pelo fato dele ter sido humilhado, pelo fato dele ter sido injustiçado, todas as nações da terra foram abençoadas. O descendente de Abraão que eu estou falando é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio abençoar, ele foi instrumento de Deus para abençoar todo mundo. Vamos ver João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. José proveu pão para o povo do Egito, e não somente para o povo do Egito, mas para todo mundo conhecido naquela época. Mas vejam o que João fala a respeito de Jesus, capítulo 3, verso 16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que eu falei?
as representações do Antigo Testamento são sombras. Aquelas bênçãos materiais que estavam sendo providenciadas por meio de José apontam para uma bênção que é muito mais profunda, muito mais importante. A bênção que Deus promete às nações por meio de Abraão não é apenas comida, não é apenas saúde, não, é vida eterna. Essa promessa se cumpre em Cristo, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Falando de pão, capítulo 6 do Evangelho de João, avança um pouquinho aí, capítulo 6, verso 35. A terra do Egito e o mundo naquela época passava por uma grande fome, e José foi aquele que aplacou essa fome, foi usado por Deus para aplacar essa fome. Mas veja o que Jesus diz a respeito de si mesmo, verso 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Avança aí, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus é o cumprimento pleno da promessa que Deus fez a Abraão, embora José, nessa história, nessa narrativa que nós lemos, ele seja um cumprimento parcial, ele é uma sombra. José aqui é uma sombra, é um tipo de Cristo, ele sendo humilhado, ele sendo injustiçado, foi colocado por Deus num lugar onde ele pôde aplacar a fome do mundo, ele pôde salvar o mundo conhecido naquela época. Isso aponta para um outro descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, que foi humilhado, que foi injustiçado, e por causa disso foi colocado numa posição, foi colocado num lugar onde ele pode suprir as reais necessidades do mundo e da humanidade, que são vencer a morte, o pecado. Ele nos deu a vitória. Deus exaltou o seu servo sofredor, Deus exaltou José, o servo sofredor, a realeza egípcia, e ele exaltou seu filho, também servo sofredor, a ser aquele que governa sobre todas as nações. Jesus é o Rei dos Reis, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Aquela autoridade que é dada a José por Faraó aponta para toda a autoridade que foi dada a Jesus Cristo, e ele diz, toda autoridade me foi dada. Jesus, ele governa, ele está sentado à destra de Deus Pai, governando. Da mesma forma que todos se curvaram diante de José, quando ele estava lá na segunda carruagem, da mesma forma que todos foram incitados a se curvar diante de José, vamos lá, Filipenses capítulo 2, avança um pouquinho na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, nós cantamos isso. Filipenses 2, versos 9 e 10. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, falando de Cristo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, essa narrativa nos encoraja a confiar na providência de Deus. Deus providenciou salvação para o mundo daquela época. Deus providenciou por meio da humilhação, por meio das injustiças que José sofreu. Ele proveu salvação para o mundo daquela época, e nós veremos na continuidade disso, que isso reverteu em bênção para a própria descendência de Abraão. A posição que José foi colocado, a posição de ter alimento e salvar da fome, ele salva o mundo, mas salva também sua família e a descendência de Jacó, e é por isso que é possível que o Salvador venha da linhagem, porque essa linhagem foi preservada por Deus. José foi colocado naquela posição pela providência divina para preservar a descendência de Abraão e preservar
essa de Deus para aquela nação e para todos nós, para todas as nações da terra. Então nós precisamos confiar na providência de Deus, olhar para o que acontece ao nosso redor, olhar para tudo que vem acontecendo nesse mundo, para todas as ofensas que a igreja possa passar, para todas as dificuldades, todas as humilhações, não importa, Deus está no controle de todas as situações. Deus vai levar ao fim e vai levar a cabo todas as suas promessas. Tudo que Ele disse que faria, Ele fará. Tudo que Ele prometeu que aconteceria, acontecerá, porque Ele já nos mostrou isso nas Escrituras. Todas as promessas que foram feitas ao longo da história, que estão registradas na Bíblia, foram cumpridas. E nós podemos, por isso, ter certeza, ter confiança de que todas aquelas promessas que nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus, nós aguardamos Ele vir buscar a sua igreja, nós aguardamos sermos livres desse corpo de pecado, sermos livres da presença do pecado e vivemos num mundo onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Isso vai acontecer, irmãos. Todo aquele que se refugiar em Cristo, todo aquele que buscar em Cristo o alimento, todo aquele que for buscar em Cristo o seu sustento, o seu mantimento, haverá mantimento para sempre. Ele diz que não haverá mais fome para quem comer do pão que Ele tem para dar. Então, irmãos, é somente nele que nós precisamos confiar, é somente nele que nós precisamos esperar. Não há por que nos angustiarmos nesse mundo, não há por que entrarmos em desespero, porque Deus está no controle de todas as situações, Deus está no controle de tudo, e o que aconteceu com José é uma prova de que nós não precisamos nos preocupar, porque aquilo que Deus planejou vai acontecer, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer, e nós temos promessas muito superiores. Jesus Cristo dá a vida eterna para todo aquele que se volta para Ele, que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Ele. Confie no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e Ele te dará a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por deixar registrado na Tua palavra essas narrativas, por ter pensado em tudo isso com tanto carinho, com tanto cuidado, de ter feito com que os acontecimentos, os fatos narrados nas Escrituras tivessem um significado mais profundo do que aquele que está logo à primeira vista. É maravilhoso, ó Deus, olhar para a Tua palavra, olhar para a história de José e ver que o que aconteceu com José, embora seja muito importante para aquela nação naquele período, embora seja algo maravilhoso, algo espantoso, que fez com que aquela nação fosse preservada, mas muito além desse espanto, muito além dessa história, ela aponta por uma redenção muito mais profunda. Ela aponta para a vinda do seu filho, ela aponta para a obra do seu filho, para o fato do seu filho ser o salvador do mundo verdadeiramente. Porque José salvou de maneira temporal, porque a fome voltou. Houve outros momentos de fome, houve outros momentos onde nações pereceram por conta de falta de mantimento. A salvação que José trouxe não foi uma salvação definitiva, não foi uma salvação perene, mas ela aponta, ela mostra que o Senhor tem para nós uma salvação que é sim para todo sempre, que é sim para que nunca mais tenhamos fome, que nunca mais tenhamos sede, que nunca mais tenhamos dor, que nunca mais tenhamos sofrimento, que sejamos totalmente livres. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter pensado em cada texto, por ter pensado em cada situação, em ter pensado em cada história que o Senhor deixou para nós, sabendo que ela um dia nos alimentaria. Oh Senhor, nos dá essa certeza, nos dá essa convicção, aumenta a nossa fé, Senhor, diante das lutas, diante das dificuldades, que possamos no nosso íntimo ter a mesma certeza que José tinha, porque o sonho de José era duplo, ele sabia que o sonho duplo era algo vindo de Deus, algo que Deus faria, e ele se apressaria em fazer. Ó Deus, dá essa convicção no nosso íntimo,
que não sejamos levados pelas situações, que o nosso coração não seja enganado pelas dificuldades dessa vida, que tenhamos a convicção de que o Senhor fará e que o Senhor se apressa em fazer. Oh Senhor, se há alguém entre nós que ainda não desfruta dessa bênção, se há alguém entre nós nessa noite que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor abra a mente, que o Senhor tire as escamas dos olhos, que o Senhor salve nessa noite, ó Deus, para que essas pessoas que aqui estão nessa condição saiam daqui com a mesma convicção que nós temos, de que a nossa vida está nas tuas mãos, que o Senhor tem controle de todas as coisas, que podemos ter paz, da mesma forma que José trouxe paz ao coração de Faraó naquele momento, mas uma paz também que não é duradoura, uma paz também que não foi perene. O teu filho traz para nós a verdadeira paz, a paz que é de todo entendimento, a paz que não depende de circunstância, a paz que não depende do que os nossos olhos veem. Oh Deus, concede essa paz aos meus irmãos, concede essa paz, que essa narrativa, que essa palavra fique gravada no nosso coração, para a glória do teu nome, e que o teu Espírito nos lembre dela, quando estivermos passando pelas lutas, estivermos cercados de situações adversas, mas que a gente saiba que o Senhor está no controle. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos te cantar.